Apagão no primeiro tempo custa caro para o Santos, e o São Paulo, que não tem nada a ver com isso, constrói a sua primeira vitória no Brasileirão. Vamos conferir como foi o clássico? Vamos falar das polêmicas. Esse São Paulo que, mesmo com 6 desfalques, se apresentou, não fez um primeiro tempo muito bom. Confere sua inscrição aí, vê se você já está inscrito e roda a vinheta. Pessoal, Santos e São Paulo se enfrentaram no Morumbi, um Morumbi lotado, mais de 50 mil pessoas, estádio cheio, casa cheia e futebol muito bom no primeiro tempo, pelo menos para a equipe tricolor. O futebol do São Paulo no primeiro tempo foi muito bom, diga-se de passagem, garotinhos. Cara, o São Paulo começou muito bem no primeiro tempo, começou indo para cima do Santos, ditando como seria esse primeiro tempo de blitz, literalmente uma blitz. O São Paulo que foi pela primeira vez com 3 atacantes para cima do Santos e deu certo. Vou falar para vocês que deu certo, porque o primeiro tempo do São Paulo foi muito bom. Encurralou o Santos na defesa, o Santos entrou a 2 por hora, enquanto os meninos do São Paulo entraram ali a 20, 30 por hora. E nessa pegada, logo com 10 minutos, já estava 1-0 de novo no menino Ferreirinha, que está iluminadíssimo. E parece ser o cara desse novo São Paulo. Esse São Paulo que o Zubeldia montou, não por vontade própria, mas muito pelos desfalques, pelo que acabou caindo na mão dele, ele colocou um time recheado de garotos e peças que estavam pedindo passagem. Por exemplo, o André Silva, que faz o segundo gol, e o Ferreirinha também. O Santos, principalmente ali nos 20 minutos do primeiro tempo, cara, o Santos não conseguia subir, não conseguia jogar muito porque o São Paulo ditou como seria ali. O São Paulo veio para matar o jogo, empurrado pela sua torcida no começo do clássico, encurralou o Santos, que não tinha forças para sair, parece que o time sentiu a pressão e logo o São Paulo já abriu 2-0 com uma jogadaça desse menino que é bom de bola. Eu acho que ele foi um belo achado ali do Zubeldia, né? Achado entre aspas, porque o menino já tinha feito uma boa Copa São Paulo pelo tricolor. O Matheus Alves, ele jogou muito bem. E assim, o detalhe que eu falo desse segundo gol é que ele cata a bola ainda no campo de defesa do São Paulo, ele vem pelo meio, ninguém, a marcação do Santos marcando com o olho, né? O Guilherme ficou acompanhando ele passando e o Schmidt lá atrás veio correndo para tentar pegar ele, mas a defesa do Santos indo para trás e ele só ganhando o campo. E aí, vou te falar uma coisa, parecia muita jogada de salão, tá? Ele corre mais ou menos ali para a linha de fundo, né? Ele finge que vai levar a bola na linha de fundo e cruza no segundo pau. Isso é jogada de salão, né? No salão, quando a gente está apertado aqui, a gente se tem um pivô lá na frente, a gente meio que abaixa a cabeça, mas já sabendo que vai mandar a bola no segundo pau. E o moleque do São Paulo, ele fez, cara, uma leitura muito parecida com isso. Zé Ivaldo, aquele que eu venho elogiando pelas partidas que vem fazendo com o Santos, não acompanhou o André Silva e gol do São Paulo, merecido. São Paulo na frente, nesse momento, era muito merecido. Inclusive, o São Paulo no primeiro tempo, se tivesse feito o terceiro, não seria nada demais, tá? O São Paulo produziu para isso. O Santos não incomodou o São Paulo a ponto de parar o São Paulo. Porém, São Paulo deu uma baixada nas linhas porque cansou naturalmente, cansou. O Santos veio, quando começou a dar aquela melhorada ali, para quem muito critica, quem dá a virada de bola ali é o Schmidt, tá, torcedor santista? Você que está pegando no pé dele, eu vou falar um pouquinho mais dele mais para frente. Mas bola na área, pênalti sim, pênalti claro, tá? O jogador de São Paulo sobe com as duas azonas abertas e a bola cata no braço dele, que está aberto, e muda a trajetória da bola. Pênalti, não tenho o que falar. Tiquinho Soares, isolado, o único lúcido do ataque do Santos, vai lá e faz o 2-1. E ali, a partir do momento que o Santos faz o gol, o ímpeto do São Paulo diminuiu, e diminuiu muito. E ali eu não entendo o porquê esse São Paulo caiu, na minha visão, drasticamente. O São Paulo, que fazia um jogo muito superior, cai depois desse gol do Santos. Enfim, a gente vai para um segundo tempo. No segundo tempo, meus amigos, eu vou te falar uma coisa. O São Paulo, ele teve mais sorte do que juízo. O Santos, muito ali com o Bareal e com o Alreiser, principalmente o argentino do Santos, ditando como ia ser o jogo. O Santos teve chance com o Guilherme. Com o Guilherme ele teve 2. Teve uma chance com o Tiquinho.
Tá? Isso sem contar as partes finais. E o São Paulo, cara, pouco chegou no segundo tempo. E essa melhora do Santos, eu acredito que foi muito pelo o papo ali que o César Sampaio teve, porque o time voltou outro no segundo tempo. Voltou acreditando que poderia ter pelo menos empatado. E de verdade, eu acredito que um placar mais justo para o clássico teria sido um empate, o jogo teria acabado empatado. Porque além dessas 3 jogadas que eu estou te falando, Tassiano consegue uma cabeçada, o Rafael faz uma excelente defesa, uma excelente defesa. É para mim a defesa do jogo, tá? E o Santos ainda consegue chegar mais vezes, né, com bola alçada. Só que assim, o que parecia que ia se desenhar um empate, faltou ali no Santos alguém para colocar a bola no chão, para chegar mais próximo da área do São Paulo e aí sim conseguir alguma coisa. Só o Tiquinho lá na frente não ia resolver. E só Chuveirão na área foi para o desespero ali, não ia resolver. Como o futebol não tem merecimento, mereceu o São Paulo, acabou o São Paulo sendo o vencedor da partida com méritos, porque o que vale é bola na rede. O São Paulo fez um primeiro tempo tão bom que até quando precisou se segurar no segundo tempo, deu jeito ali e escancarou aqui algumas partes ruins desse time do Santos. Falando do São Paulo ainda, o São Paulo tem o time do São Paulo que o Zubeldia montou na necessidade, sem 6 jogadores ali considerados titulares, ora por cartão, ora por contusão, foi muito bem. Esse time com os 2 moleques, o Lucas Ferreira, que deu um trabalho ali para o meu lateral do Santos, o Escobar, que vou te falar, parecia que o juvenil era o Escobar. E olha que o Escobar tem crédito para a torcida do Santos, tá? E o Matheus Alves, não só pela jogada do gol, mas pelo que ele fez ali, porque ele ditou do time do São Paulo. Essa parte ofensiva do São Paulo estava bem demais. Além do André Silva e o Ferreirinha, que está iluminado, não para de fazer gol, que nem a gente fala, aí deixa o homem, que o homem tá fedendo a gol. A bola bate e a bola entra. Tá numa fase incrível e o Zubeldia soube aproveitar disso, tá? Tá colocando o que ele tem de melhor no momento. O que me estranha nesse time do São Paulo é o camisa 10 do São Paulo, nem quando o time está ganhando, nem para segurar a bola lá na frente, o Zubeldia usou ele. Um ponto de atenção nesse time do São Paulo é uma coisa, quando o Zubeldia mexeu no time, eu acho que ele piorou demais o time do São Paulo. E aí, César Sampaio, quando mexeu, ele não tinha peça para melhorar o time, mas ainda falando um pouquinho do Zubeldia, o Zubeldia mexeu no time e ele piora o São Paulo de uma forma que ele chamou o Santos para cima, ele deu o campo todo para o Santos. E eu vou te falar, se o Santos tem um pouquinho mais de qualidade, o Santos tinha empatado o jogo. Tá? Porque o Zubeldia ele mexeu mal demais. Eu entendo a crítica dos torcedores do São Paulo quando falam que o Zubeldia mexe mal. E como o Caio falou na transmissão, o Caio Ribeiro falou na transmissão, essas substituições do Zubeldia, às vezes não dá para entender. Ele troca 6 pelo meia dúzia e ele chama o time adversário para frente. Se o Santos tem um pouquinho mais de qualidade, o Santos tinha empatado o jogo. Falando um pouco do lado perdedor, do lado do Santos, ficou escancarado que o Santos, além de precisar de um treinador, né, o César Sampaio não tem culpa, mas o Santos precisa de um treinador e precisa de mais algumas peças. Quando o César Sampaio mexeu no time, ele precisava de peças para empatar o jogo. Vamos pensar aqui que ele vai colocar um time para ir para cima. Ele não podia tirar o Tiquinho, porque o Tiquinho era o único que estava segurando a bola, e quando a bola chegava, ele estava dando um suador ali para a defesa do São Paulo. Ele ia colocar quem? O David Washington, que é outro centroavante, para jogar numa ponta. Ele foi obrigado a ter que fazer isso, quando ele tirou o Guilherme bem no finalzinho. Mas não é o ideal. Ele ia trocar 6 por meia dúzia, 9 por um 9 mais novo. Era isso que ele ia fazer. E aí, quando ele coloca o Gabriel Veron, e aí que eu te falo, né? Ele já estava, o Santos ele já estava meio que com um time desfalcado, meio não, né? O time já desfalcado, o time sem o Neymar, o time sem o Soteldo, cai bastante. Porém, o Hellraiser, que na teoria é reserva, e o Bareal, que na teoria também é reserva, se entrasse, né, tirando o Neymar e tirando o Soteldo, né, se os dois estivessem jogando, tirava eles, ainda manteria uma qualidade no time, e um time que no segundo tempo foi bem. Mas esses caras, para serem titulares, né, sem ter Neymar e sem ter o Soteldo, esses caras para terem titular, e a gente vai colocar o Gabriel Veron, né, eu estou exemplificando no Gabriel Veron, porque assim, só teve ele para colocar, e
De verdade, para mim, a bola que o Santos teve mais próxima de fazer o gol caiu no pé dele. Numa triangulação que o Santos chega, a hora que abre a bola para ele, cara, era só acertar o gol, cara. A gente não tá pedindo nada demais. Ele consegue me jogar a bola. Ele muito bem posicionado, ele consegue nem acertar o gol. E assim, escancara. Uma análise que eu fiz aqui, eu falei, pô, o César Sampaio precisa mexer no time, ele precisa fazer alguma coisa para querer ganhar o jogo. E para mim ele demorou demais para mexer no time, mas depois eu fiquei analisando aqui até para fazer o vídeo para vocês, eu falei, tá, ele realmente demorou muito para mexer. Mas quem queria colocar? Quem que ali, de fato, que você olha para o banco e fala, pô, vai mudar o jogo? Não tem. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém de nome ali que pudesse fazer alguma jogada ou que pudesse jogar bola nele. Pô, esse cara vai levar perigo. Esse cara era o Gabriel Veron? Cara, não. Desculpa, não é. E torno a falar uma frase que já está ficando repetitiva e que não é minha, é de outra pessoa que cobre o Santos, o jornalista Ademir Quintino, que eu já ouvi ele falando isso e é verdade. Se na base do Santos a gente não tem um ponta-direita, fecha a base do Santos. Se o clube que mais revelou jogadores pro futebol, os melhores jogadores que foram revelados foram na Vila Belmiro, não tiver um ponta-direita na base melhor do que os que estão aí, fecha o clube, fecha a base do Santos. Porque não é possível que a gente não consiga produzir um ponta-direita. Um cara que quebra a linha, um cara que vai para cima. Eu tenho certeza que tem. Mas, enfim. São Paulo não tem nada a ver com isso. São Paulo consegue a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Deu um alívio para o trabalho do Zubeldia. Entendo as críticas sobre o trabalho do Zubeldia. Tá? Entendo que quando mexe mal e chamou o adversário para cima. Porém, vou fazer um pouco de advogado aqui do Zubeldia. Ele está sem 6 titulares. Esse time, quando voltar, principalmente o Lucas e o Oscar, vai dar uma bela melhorada nesse time, tá? Então, assim, perder 6 jogadores de uma vez e ainda assim ele ter um time que está competitivo, o São Paulo está competitivo. Não é fácil também. Precisa ajustar a rota? Precisa, mas não entendo o torcedor São Paulino aqui pedindo a cabeça do Zubeldia a qualquer momento. Vai colocar aqui, vai trazer o Dorival de volta? Será que o cara quer isso? Enfim, vocês estão na esperança que ele vai repetir um trabalho que ele já fez, mas será que é uma conta exata? Não sei. Que você perde 6 jogadores que são considerados titular e ainda assim você consegue entregar um time competitivo, pô, não é assim um trabalho tão ruim como vocês estão achando. O São Paulo não tem tantas peças assim para vocês acharem que ele pode entregar muito mais. Já que o que vale é bola na rede, São Paulo mereceu essa vitória, parabéns ao Tricolor, primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Santos liga o sinal de alerta, é um dos piores inícios desse time que não é mal, mas vem cada vez mais pressionado, não vem de uma maneira leve para jogar e os resultados precisam aparecer urgente. Precisa de um treinador e precisa contratar pelo menos mais umas 2, 3 peças para ajudar esse time aí, porque sem Neymar, sem Soteldo, sem as principais peças ali, se perde um tiquinho, então estava segurando a bola, vixe Maria. Fica de olho aí, pessoal. Deixa o seu comentário aqui, vê se você já está inscrito e um abraço. Então,